Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 3. Nós vamos então, antes das crianças saírem, nós vamos fazer uma oração por elas. E aí já oramos novamente pelo sermão, para que o Senhor fale aos nossos corações. Oremos. Deus amado e querido, pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, ou continue nos abençoando nessa noite, nesse culto, falando aos nossos corações por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa agir em nós, possamos sair daqui edificados, transformados, desafiados, ó Deus, a sermos mais parecidos com Jesus, mais santos, mais cheios de esperança na vinda do nosso Salvador. Queremos colocar diante de Ti a vida das nossas crianças que vão ouvir a palavra, Deus. Que o Senhor possa usar os professores, que elas sejam salvas, ó Deus, por Ti. E que elas tenham toda a sua vida para Te servir. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então, hoje eu não vou me deter apenas a um único texto. Eu vou falar um pouco sobre a vida de Moisés e suas lições para nós. Então, durante esse período que eu tirei de descanso, eu tenho meditado muito, Deus tem me tocado muito, eu queria compartilhar com vocês a parte dos textos que eu estudei, que tocaram muito na minha vida, espero que toque na sua também. E que essa também seja uma noite de salvação para você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui basicamente sobre a vida de Moisés, o seu chamado, as suas respostas a esse chamado, que no início são negativas, depois a sua obediência, sua queda, o seu pecado, o seu castigo, como ele vai lidar com isso, e a sua morte. Tudo numa pregação, pode acreditar. A minha ideia é a gente olhar para a vida de Moisés. E claro, nós vamos nos identificar com eles em alguns momentos e ver como Deus age na vida do seu servo. E aí nós vamos compreender também e perceber alguns padrões na forma como Deus age com os seus servos. E se nós somos servos de Deus, certamente o Senhor age assim conosco também em alguns momentos. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é sobre o chamado de Moisés. Só para situar vocês, estou no capítulo 3 de Êxodo, Moisés vai ser chamado. Antes disso aqui, o que acontece? Para a gente então ler essa parte do texto. Moisés, ele nasce no Egito. Lembra lá que tem uma lei para matar as crianças, ele é muito formoso, muito bonito, e aí guardam ele por 3 meses. Depois não dá mais para guardar, coloca ele num cestinho lá, e bota na água e vão acompanhando, e a filha de Faraó então pega Moisés para cuidar dele. E aí ele passa 40 anos ali. E ele então vai visitar os seus irmãos que eram escravos. Os judeus eram escravos no Egito. E ele vê um egípcio maltratando um judeu. E fica claro, evidente, que Moisés era um homem iracundo. E sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio. Então não dava para brincar com ele não, né? Ele mata o egípcio e no outro dia ele vê agora 2 judeus brigando. E quando ele vai falar, ele diz: "Ei, tu vai querer me matar como tu matou o egípcio?" Então ele tinha matado o egípcio enterrado, achou que ninguém tinha visto. E agora ele fica com medo. Rapaz, se Faraó descobrir, e aí ele vai embora para Midian. E lá ele então casa. E está agora pastoreando ovelhas. Então, os primeiros 40 anos de Moisés vivendo lá no palácio e tal. Os outros 40 anos vai ser cuidando de ovelhas, numa vida pacata. Então, a vida dele dá uma mudada assim drástica, né? Eu estou num palácio, agora eu estou pastoreando ovelhas. E aí ele está com 80 anos, e esse evento aqui que nós vamos começar lendo, que é o chamado dele, ele tem 80 anos, está lá pastoreando ovelhas,
e de repente uma sarça, era tipo um espinheiro, começa a pegar fogo e não se consome. Então vamos ler o texto aqui, Êxodo 3, do 1 ao 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia, ou porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, Deus faz um grande milagre aqui, para chamar a atenção de Moisés. Depois disso, o Senhor então vai falar com ele. Então Deus chama a atenção dele. Aquela sarça pegando fogo era algo comum no deserto. Vez por outra ela começava a queimar lá. Essa daqui, o que chama a atenção de Moisés, que estava vivendo 40 anos no deserto e ficou admirado com essa grande maravilha, é que a sarça não se consumia. Então o fogo não ia consumindo ela. E isso foi que chamou a atenção. Então, o Senhor fez algo que tirou Moisés da sua rotina. Levou sua mente a pensar só na maravilha que Deus estava fazendo. E aqui nós percebemos um padrãozinho como Deus faz. Às vezes Deus vai fazer algo na nossa vida que vai tirar a nossa mente de viver aquela questão toda bitolada. A minha vida está aqui já toda organizada. É isso aqui que eu tenho para os próximos 40 anos. Não tenho nenhuma outra perspectiva de mudança. Não há nenhum espaço para uma mudança. E de repente acontece algo que muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Dá aquela virada assim que você fica: nossa, nunca imaginei que a minha vida poderia ter essa mudança. E é o que vai acontecer na vida de Moisés. Então Deus ele faz esse milagre para chamar a atenção do seu servo. E quando então Deus tem a atenção do seu servo, Deus agora fala a ele. Alguns teólogos vão dizer que, em alguns casos, Deus vai usar o sofrimento para então nos preparar para ouvi-lo. Aqui Deus usou um milagre, não é? Deus usa um milagre e prepara Moisés para ouvi-lo. E Deus então, ele tem esse padrão. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que ele tem a nos dizer. E às vezes ele vai precisar fazer um grande milagre, um grande sofrimento, uma grande virada na nossa vida, para então a gente parar e ouvi-lo. Então às vezes a gente está no corre-corre da vida, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ouvi-lo, não tem tempo para nada, não há possibilidade nem de ouvi-lo. A vida está na rotina, está no automático. E de repente o Senhor faz algo extraordinário, que vai nos chamar a atenção, para que nós possamos parar, esquecer tudo que está aqui na minha mente, que está dominando a minha mente, e agora eu consigo ouvir o que Deus vai dizer para mim, de forma clara. É o que Deus faz aqui com Moisés. Ele faz um milagre para chamar a atenção de Moisés. E quando Moisés vai ver esse milagre, está admirado com isso, Deus então se manifesta, se revela e fala a ele.
por que Deus está fazendo isso, né? Eu gosto sempre dessa pergunta, por que eu faço o que faço, né? E eu gosto de pensar por que Deus faz o que faz. Lembra que o texto sagrado é o texto que está revelando o caráter santo de Deus, os seus atributos e as suas intenções. Por isso é legal ler as narrativas das Sagradas Escrituras, inclusive do Antigo Testamento, e não ficar olhando só para o personagem, mas tentar ver o que Deus está revelando a respeito de si mesmo naquele texto. E aqui Deus então vai dizer por que ele está fazendo isso, por que ele não deixou Moisés em paz com as suas ovelhas, por que então ele faz esse milagre para falar algo para Moisés. Qual é o plano dele? A maioria de nós conhece essa história, mas vamos ver então por que Deus está fazendo isso a partir do verso 7 agora, até o verso 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, aqui você percebe porque Deus está fazendo esse movimento de conversar com Moisés, de fazer esse milagre da sarça. Qual a intenção de Deus? Qual é o plano de Deus? Então, Deus se revela aqui como um Deus salvador, cuidador, que se importa com o seu povo. Você consegue perceber isso em Deus? Não é interessante? A outra coisa que você vai perceber em Deus é que Deus, na sua estratégia de salvar, ele usa mediadores. Então, você vai perceber em toda a história, Deus sempre usando mediadores. E aqui não é diferente. Moisés vai ser esse mediador que Deus envia para salvar o seu povo da escravidão no Egito. Por que Deus, então, simplesmente não vai lá e destrói o Egito e pronto, e só manda o povo ir? Ele sempre vai usar um mediador. Você já pensou nisso? Deus sempre vai usar alguém para realizar a sua obra. Não é interessante isso? Por exemplo, 2 Coríntios 1, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar algum irmão que estiver vivendo em angústia, com a mesma consolação que somos consolados por Deus. Olha só, por que Deus não consola diretamente a pessoa? Ele vai nos consolar para que possamos consolar as outras pessoas com a mesma consolação que somos consolados por Deus. E aí, se você pensa nisso em cadeia, como é que Deus me consola? Usando outra pessoa, para que eu possa consolar outros. E assim Deus vai consolando o seu povo, cuidando do seu povo, usando pessoas. Deus se revela como um Deus cuidador, salvador, atento aos sofrimentos do seu povo, e um Deus que na sua soberania decidiu usar mediadores. Agora vamos ver a resposta de Moisés a esse grande desafio que Deus colocou para a vida dele. No capítulo 3, verso 11, você vai ter a primeira
resposta de Moisés. Então Deus diz, no verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. O que Moisés vai responder? Verso 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Não é? Como é que eu vou fazer isso, Deus? Convenhamos que o desafio era muito grande, né? Ele ia ter que chegar para Faraó e dizer, Faraó, Deus disse que você deixasse o povo ir. Deus trabalha dessa forma. Ele vai fazer coisas grandiosas, incríveis, impossíveis, usando mediadores limitados, incapazes e falidos. Você já pensou nisso? Não é incrível isso? São os vasos de barro, né? Frágeis. Mas é assim que Deus age. E dentro de uma perspectiva de uma teologia bíblica, Deus ele sempre faz isso. E a ideia é que no fim ele recebe toda a glória. Porque Moisés é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Deus decide usar alguém assim para algo extremamente grandioso. E por que isso vai dar certo? Porque é Deus que está realizando. É o plano dele. Certa vez, numa imaginação, disseram que Deus estava conversando com os anjos e dizendo, olha, os homens vão ser eles que vão, isso não está na Bíblia, tá? Só uma imaginação. Os homens são eles que vão pregar o Evangelho. A maravilhosa notícia do Evangelho vão ser eles que vão pregar. E lembra que os anjos são doidos para pregar, né? Aí a história com diz assim, os anjos olharam, Senhor, olharam para nós, né? Viram como é que a gente vivia. Aí assim, Senhor, e qual é o plano B? É isso, não tem plano B. O fato é que ele entrega a maravilhosa mensagem do Evangelho, a fé que foi confiada, né, aos santos, o conjunto de doutrinas, ele entrega para homens como nós. E o fato é que a igreja, com todas as perseguições, ela já perdura 2000 anos, avançando, destruindo as portas do inferno, com pessoas como eu e você. E por que esse negócio dá certo? Porque é o plano dele. Por isso, toda a honra e toda a glória é dele. Por isso, ele deve ser exaltado. E nós, na condição de pessoas pequenas, finitas, somos introduzidos dentro desse plano, devemos nos alegrar muito com isso. Mas é fato que ao olhar para o desafio, para o tamanho da coisa que Deus está realizando, e Deus dizer, você vai ser o mediador, você olha e diz, quem sou eu, Senhor? Eu não tenho a menor condição para isso. Como é que eu vou lá enfrentar um rei? Eu sou um pastor de ovelhas há 40 anos aqui. E, diga-se de passagem, já estava com 80 anos. Verso 4, 1. Aí Deus responde a Moisés. E no verso 1, Moisés responde novamente o Senhor, dizendo, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então, primeiro Moisés diz, Senhor, quem sou eu para ir lá? Depois ele diz, Senhor, quando eu chegar lá e falar com o povo não vai crer que o Senhor falou comigo.
E aí Deus então vai dar os sinais para ele, do cajado se transformar em cobra, da mão ficar leprosa, limpar. E em terceiro caso seria as águas se transformarem em sangue lá. E aí Deus dá esses sinais, e aí o que Moisés vai dizer agora no verso 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aqui é a terceira desculpa que Moisés dá para Deus. Então, tem um desafio muito grande. Deus diz: Moisés, você vai ser esse mediador. Ele diz: Senhor, quem sou eu para fazer isso aí? E aí Deus: não, você vai lá. Senhor, mas não vão acreditar em mim. E aí Deus: tá bom, você vai fazer uns sinais. Mas Senhor, eu sou ruim de falar. Eu não tenho jeito com as palavras, não. Eu sou pesado de língua. Sempre fui. Mesmo agora o Senhor falando comigo, eu continuo sendo pesado de língua. São as lutas que nós vivemos para servir a Deus, né? Os nossos medos. E aqui nós nos identificamos muito com Moisés, né? Você se identifica com Moisés? Eu me identifico. São as desculpas que nós usamos diante dos desafios que Deus coloca na nossa vida para servi-lo, para servir ao seu povo. E aí nós vamos colocando desculpas. E aqui tem uma coisa que eu vou aprender com Moisés sobre desculpas, que eu acho fantástico, isso me ajuda muito, eu quero compartilhar com vocês. Moisés já deu 3 desculpas, certo? Deus pacientemente, e aqui Deus se revelando, como um Deus paciente. Deus vai dizer: não, beleza, vai ser assim. Não, não vão crer em mim, beleza, eu vou te dar um sinal para eles crerem. Então Deus vai dando soluções para as desculpas que ele vai levantando, tá? Aí, Moisés agora diz: mas eu sou pesado de língua. E Deus diz: Moisés, quem foi que fez a boca, a língua? Quem foi que, né? E aí Moisés então, fala no verso 10 agora. Não, o verso 10 já foi, né? 13 agora, está ali. Verso 13, obrigado, irmã Elaine. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Pronto. Sabe o que eu aprendo aqui, quando eu leio um texto desse, que eu me identifico com Moisés? É que as primeiras 3 desculpas era uma forma de tentar camuflar o que estava no coração. Então, o que Moisés queria dizer desde o começo era isso aqui, Não é exatamente assim que a gente age. A gente vai dando uma desculpa, né, para ver se a pessoa aceita. Ou Deus aceita. E aí Deus vai dar uma solução, beleza. Você não vão acreditar em você, está aqui. Pega essa vara aí, joga no chão, se transformou em cobra. Bota a mão aqui. Mão está leprosa, bota de volta, ficou sã. Pronto. Se eles não creem, você vai fazer isso, eles vão crer. E agora, eu digo o quê? Porque eu estava contando, e aí é o Moisés, eu estava contando que quando eu desse essa desculpa, Deus ia se dar por satisfeito, e ia dizer: não, tudo bem, eu vou arrumar outro. Só que Deus não faz isso. Até que Moisés coloca o verdadeiro motivo pelo qual ele não quer ir para fora. Deus expõe o coração dele. E aqui é fantástico, porque Deus, enquanto ele usa Moisés como mediador para cumprir o seu propósito de salvar o seu povo, ele está trabalhando o caráter de Moisés. É como uma ferramenta que está sendo usada para talhar uma estátua, e essa ferramenta, enquanto ela é usada, ela vai ficando mais afiada. É como que a ferramenta vai sendo moldada enquanto é usada para moldar. E aqui o coração de Moisés é exposto. E ele diz: Senhor, é o seguinte, deixa eu falar a verdade. Envia quem o Senhor quiser enviar, mas menos a mim. No final, eu não quero ir e acabou. E aí Deus então, pacientemente, continua conversando com Moisés.
até que ele se curva diante da bondade e da misericórdia de Deus e vai. Aqui eu me emociono muito com o caráter santo e paciente de Deus. Deus, ele vai olhando para as nossas desculpas e vai dizendo, eu vou dar um jeito aqui. E a gente, mas Senhor, isso aqui, tudo bem, eu resolvo isso aqui. E Ele pacientemente vai cuidando da gente. Até que nós meio que perdemos a paciência com Deus. E dizemos, Senhor, arruma outro aí para fazer isso aí, eu não vou não. Pronto, não quero. Eu tenho coisa mais importante para fazer. E ainda assim Deus continua agindo em nós e por meio de nós. Não é incrível isso? Como Deus é paciente, né, irmãos? Como Ele é paciente. Quando nós olhamos para isso e nos imaginamos no lugar de Deus, com o poder de Deus, já teríamos descartado Moisés ou fulminado ele. Mas Deus pacientemente continua a cuidar do seu servo e prepará-lo para aquilo que Deus tem a fazer na vida dele. Maravilhoso. Esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. É um Deus com paciência que nos constrange. Mas o fato é que na história agora Moisés então obedece a Deus. Ele é ganho por essa paciência. E aqui eu vou perceber como o coração de Moisés foi ganho. Deus faz Moisés colocar tudo para fora que está no coração, Deus trata isso, e agora Moisés é ganho, e ele obedece ao Senhor, e aí, convenhamos, não é uma obediência de vir a um culto, né? É uma obediência de deixar toda a vida para trás agora e arriscar a sua vida, enfrentar o homem mais poderoso do mundo, correndo o risco ainda de alguém lembrar, esse camarada há 40 anos atrás matou um dos nossos aqui, e por aí vai. E aí no verso 18 do capítulo 4, diz o seguinte, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Então Moisés vai agora, junto com o seu irmão Arão, ver os seus irmãos e fazer o que Deus mandou. Deixar seu lar, enfrentar o próprio povo e guiar um povo difícil, enfrentar Faraó, isso não seria fácil, meus irmãos. Mas ele foi. E qual o segredo? Eu gosto de olhar para essas histórias e pensar, o que aconteceu no coração desse homem? Porque eu quero isso para o meu coração. O que aconteceu com Moisés? O cara ficou destemido e foi enfrentar Faraó. Aí quando você lê o relato das conversas com o Faraó, de como tudo aconteceu, você fica, nossa. E a intimidade de Moisés com Deus, como ele cuidou do povo, como ele se importava com o nome de Deus, o que tinha ali? Hebreus me dá uma pista. Hebreus 11, verso 22, diz o seguinte, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Não ficando amedrontado aqui, é para esse evento que a gente está narrando. Porque lembra, quando ele mata lá o egípcio há 40 anos atrás, ele vai com medo. Agora não, agora ele perde o medo da ira do rei e ele enfrenta o rei. Antes, o verso continua, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Para mim, aqui está o ponto.
É o encanto dele pela pessoa de Deus. Eu costumo dizer que no aconselhamento bíblico tem algo que vence qualquer pecado. Sabe o que é? Paixão por Jesus, pelo seu reino e pela sua vinda. Você tem que estar sempre pensando nessas três coisas, de como elas estão no seu coração. Paixão por Ele, pelo seu reino e pela sua vinda. Lembre-se sempre disso. Moisés ficou encantado com a pessoa de Deus. Ele permanece firme diante de um desafio que a gente olha, nossa, eu jamais seria capaz. E o texto diz, ele permanece firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem está diante do Senhor, como quem está vendo o próprio Deus. E se nós lermos a história de Moisés, nós vamos ver o quanto isso era real na sua comunhão com Deus. O seu encanto com o Senhor. De como ele era encantado com a pessoa de Deus e com a glória de Deus. Lembra quando o povo queria matar Moisés, e Deus diz, eu vou matar esse povo. E Moisés diz, não mate o povo. Porque o que vão dizer as nações do teu grande nome? Era o encanto com a pessoa de Deus. Certamente Moisés amava o seu povo, mas o seu coração palpitava muito mais forte pela pessoa de Deus. É um encanto pelo Senhor. É isso que vai nos levar à verdadeira obediência. É isso que vai nos fazer sermos cristãos de fato e não meros religiosos. É um encanto. É isso que vai transformar o nosso culto. É como eu olho para Deus, é o que Ele é para mim, o que Ele significa. Tem uma canção falando um pouco sobre esse drama de Moisés, por que Moisés faz isso e tal, e aí ela, na canção, ela dá tipo a resposta, e a resposta é que a sarça não se consumia. É o encanto de Deus. Eu olho para aquela maravilha, Deus está ali naquele lugar, Deus está se manifestando ali, e quando isso me encanta, isso toma conta de mim, eu sou capaz de fazer para o mundo qualquer loucura, porque para o mundo o que Moisés está fazendo aqui é uma verdadeira loucura, loucuras de amor pelo Senhor. Essa semana eu vi a Esther, é uma jovem que já congregou conosco, e ela está se preparando para fazer traduções de Bíblias, traduzir línguas, né? Para que povos não alcançados e que não têm a palavra de Deus no seu idioma, ela então vai estar dedicando a sua vida a isso. E aí eu vi, ela está no campo agora, né? Na outra fase do treinamento, então ela estudou, agora vai para a prática. E aí ela postou algumas fotos de como é que está nesse local. Eles estão numa tribo indígena, acho que é isso, né? E aí ela estava tendo aula de como remar uma canoa, de como tratar um peixe. E aí ela dizendo assim, olha, eu achava que era só chegar aqui e ela vai ter que aprender a sobreviver como eles. Está tendo muita dificuldade com os mosquitos. Aí eu fico pensando, o que faz uma moça, né, inteligente, formada, ir para um negócio desse? Não parece loucura? Não parece? É que a sarça não se consumia. Foi algo que a encantou. É assim que o Senhor faz com cada um de nós. Cada um de nós. A gente é capaz de perder qualquer coisa pelo Senhor. Abrir mão de qualquer coisa.
Certamente tem vezes que estamos fracos. Mas lá no nosso íntimo, quando o Senhor ganhou o nosso coração, nós somos capazes de morrer por Ele. Ele nos encanta. Ele nos deixa como seres apaixonados. É por isso que a gente vive todo dia, lutando para agradá-lo. Por isso que domingo após domingo a gente está aqui reunido, para cantar a Ele, para exaltar o nome dEle. É por isso que nós vivemos essa guerra contra o pecado, porque nós queremos agradá-lo. Nós queremos servi-lo melhor. Nós queremos servi-lo mais. É o desejo do nosso coração. Todos nós buscamos um estilo de vida que sirva ao Senhor em todo instante, não é não? Quero servir no meu trabalho, na escola, seja onde for, eu quero isso. Certamente nós falhamos, mas o Senhor nos encantou, Ele nos chamou de uma forma, ganhou nosso coração, está trabalhando em nós. Algumas vezes vamos ser como Moisés, dando desculpas, mas Ele não desiste de nós, e esse amor nos constrange de tal forma, que nós ficamos encantados com esse Senhor. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos encantou. Ele nos achou, quando estávamos lá, só fazendo mais uma tarefa do dia. Nessa caminhada de Moisés, e aqui nós vamos nos identificar muito com ele, ele fraqueja e ele peca. Ele, então é alguém que vai fazer algo que eu fico olhando assim, rapaz, eu no lugar de Moisés, eu acho que eu não tinha ido não. Você olha assim, nossa, eu não desato nem a sandália de Moisés. Mas Moisés era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por isso é legal estudar a história dele. E nós vamos nos identificando, porque ele também tem fraquezas. E aí eu quero que você abra agora sua Bíblia em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Verso 2 ao verso 12. Olha só o que diz aqui. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele fala a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros?
Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aqui Moisés, ele perdeu a paciência com o povo. E convenhamos, né, pastor Vladimir, esse povo aqui não era nada fácil. Toda hora o povo dizia: rapaz, vamos voltar para o Egito. Era melhor ter morrido lá. Lá no Egito não tinha cemitério não, para trazer a gente para o deserto e tal. Não, as panelas gordas do Egito, toda hora. Perturbando o juiz, né, Martinha? Qualquer probleminha, era melhor ter voltado para o Egito. E eles eram sarcásticos, né? Chegavam com piadinha: rapaz, lá no Egito tinha cemitério não para a gente, e por aí vai. E aí, Deus, então, ele vai e fala com Moisés. Deus fala com Moisés e diz: ó, Moisés, é o seguinte, você vai falar a rocha e eu vou dar água para todo mundo. E lembra que essa não é a primeira vez. Eu gosto de olhar assim e dizer: rapaz, tem que dar um desconto para Moisés, porque não era fácil isso aqui. E esse povo aqui não era a primeira vez que eles faziam isso. Então, Moisés chega diante da rocha, e aí você percebe na fala dele que ele não está legal. Ele: ouvi, rebeldes. Vocês querem água? E aí ele pega e bate na rocha. Alguns, né, vão alegorizar dizendo que é porque a rocha simboliza Cristo, e aí Moisés bateu em Cristo. Tem nada a ver, tá, gente? Era rocha mesmo. Tem nada a ver isso não. Mas enfim, o fato é que Moisés, ele desonra a Deus, ele não santifica a Deus. E o que seria santificar aqui? Deus já é santo, precisa santificar a Deus, como é isso? Santificar, a palavra kadosh, né, separado, é a ideia de você tratar Deus como ele deve ser tratado. Deus, ele não é um qualquer. Deus, ele não está numa prateleira de vários deuses. Deus não é nosso igual. Então, o que acontece aqui é que Moisés, ele não trata Deus como ele deve ser tratado. Ele não crê em Deus como Deus deveria ser crido. Então, Deus dá uma ordem, e Moisés, diante do povo, Moisés, que chamou o povo de rebelde, age como um rebelde para com Deus. E aí, ele falta paciência, e a ira pecaminosa domina Moisés aqui. E aqui, claro, nós nos identificamos muito com Moisés, né? É a caminhada do crente. Ele dá desculpas, depois ele ama o Senhor loucamente, obedece, e existem alguns momentos que nós fraquejamos, e a impaciência, a ira pecaminosa toma conta de nós. E aí nós devemos sempre lembrar, meus amados irmãos, isso aqui é crucial, é que o que o povo faz, o texto deixa claro: os filhos de Israel contenderam com quem? Com Moisés e Arão ou com o Senhor? Com o Senhor. Moisés foi rebelde com o povo ou com o Senhor? Com o Senhor. Por isso Davi, quando peca, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Toda a nossa postura não é contra o pastor, contra a igreja. A intimidade é sempre contra o Senhor. Você nunca pode esquecer isso. É com o seu Senhor. Por isso que quando nós caímos e nos arrependemos, se trata do nosso relacionamento com o Senhor. É primeiro aqui com Ele. Depois nós resolvemos aqui. Às vezes nós queremos resolver aqui, sem ter resolvido com o Senhor. Só que a pessoa mais ofendida no pecado é o próprio Deus. Então,
no verso 12, Deus então diz para Moisés: vocês não vão mais entrar com esse povo na terra que eu prometi, por causa desse evento aqui. E aqui talvez você pense que Deus é um Deus muito rígido, não é? Eu diria que nós não cremos nessa rigidez de Deus, tendo em vista a forma, muitas vezes relaxada, que caminhamos com Deus. Mas esse texto nos ajuda a entender em como Deus leva a sério as suas ordens, não é? Como Deus, Ele é um Deus gracioso, paciente, mas Ele leva a sério as suas ordens. Ele não é um Deus bobão, que você pode fazer e acontecer e Ele vai sempre, bichinho e tal. Não. Deus, então, nesse momento aqui, Deus diz para Moisés: Moisés, você não entra mais na terra. Veja o capítulo 27 agora, e o verso 12, de Números. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra, que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então, agora aqui Deus já está dizendo para Moisés, no final já, para ele subir, olhar, porque ele não vai entrar na terra. E aí Deus lembra, sabe por quê? Porque você foi rebelde contra mim. A rebeldia, as ordens do Senhor sempre têm consequências. Sempre, meus amados irmãos. Então, não tratar o Senhor como Senhor, isso tem me preocupado muito. Na forma como eu tenho lidado em aconselhamento bíblico, em como as pessoas não estão tratando o Senhor como Senhor. Muito cuidado com isso. Deixa eu dizer uma verdade para os meus amados irmãos. As dificuldades da nossa vida, os problemas que nós passamos, nunca nos dão o direito de sermos rebeldes contra o Senhor. Que Deus me livre. Imagine que eu descobrisse essa noite que eu estou com câncer. Vai ser uma notícia muito triste, difícil. Eu tenho o direito agora de ser rebelde contra o Senhor? O que vocês acham? Não, não tenho. O Senhor tem a obrigação de cuidar da minha saúde? Não. Que Deus me livre se eu perdesse um dos meus filhos. Eu poderia ser rebelde contra o Senhor agora? Eu teria o direito? Nem Jó teve. Imagine eu. Nem Jó, que perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua saúde, e todos os seus filhos teve o direito de questionar Deus. Ninguém tem o direito de questionar o Senhor. Isso é santificar o Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus, meu amigo. Ele não é seu igual. Ele sabe o que faz. Se Ele quiser matar a mim e minha família agora, Ele continua sendo santo, justo e bom. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que eu e você estamos vivos agora? Não, deixa eu dizer melhor. Sabe por que você não está no inferno agora? Não é porque você merece, não. Todos aqui mereciam estar no inferno nesse exato momento. Só estamos aqui
porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e elas são a causa de não sermos consumidos. E a graça de Deus nos alcançou, por isso que a gente não está no inferno e nem vai para lá. Graça, favor imerecido. Por isso, se você chegar morrer e chegar lá e tiver lá uma placa, parabéns, você merece estar aqui, não esquece, você não vai estar no céu, é no inferno. O único lugar que nós merecemos estar é no inferno. No céu nós iremos por causa da graça e do sacrifício de Jesus Cristo. Não estou no inferno hoje e agora por causa da graça de Jesus Cristo. Então nada, nenhuma dor, nenhuma perca nessa vida me dá o direito de ser rebelde contra o autor da vida. Qual o salário do pecado? A morte. Por que você está vivo? Até onde eu sei, você peca. Por que eu estou aqui vivo falando com vocês? É a graça. É a graça de Deus. Todos nós merecemos o salário do pecado. Mas Ele nos deu o dom gratuito dEle. A vida. Vida abundante e a vida eterna. Então Moisés não tinha o direito de se rebelar contra o Senhor. Sempre, meus amados irmãos, colheremos aquilo que plantarmos. Gálatas 6:7. Deus, não vos enganeis, não se engane. Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E deixa eu dizer uma verdade aqui. As pessoas hoje, elas não conseguem ver o tamanho da sujeira do seu coração, do seu pecado, e quando elas estão sofrendo as consequências, estão perdendo coisas, ou entrada numa terra prometida, elas não conseguem perceber o pecado delas. Parece que são as pessoas mais santas do mundo, e Deus está sendo injusto com elas. Isso precisa mudar. Moisés, que era Moisés, o texto sagrado vai falar dele que não tinha profeta, não houve mais profeta como ele, que falava com Deus face a face. Esse homem pecou, errou, e ele sofreu as consequências do seu pecado. Aí eu, em vez de me identificar com essa fase da vida de Moisés, eu me vejo mais como um Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que não faz nada de errado, e está sendo provado por Deus. Não. Muito cuidado com isso. A maioria dos nossos sofrimentos, não são todos, que isso fique claro, é consequência do nosso próprio pecado. Deus nos amando e nos açoitando. E Moisés, meus amados irmãos, tem uma cena engraçada e comovente. Deuteronômio capítulo 3, abre lá comigo. Muito legal. Olha só o que acontece aqui. Verso 23. Deuteronômio 3, 23. Olha o que ele diz. Amém? Encontraram? Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então Moisés está orando para quê? Para entrar na terra. Que Deus vai responder: porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa.
e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Você já pensou? Imagina você orando por algo, por uma cura, e Deus dissesse: basta, não me fale mais nisso. Imagine você orando por um concurso, por um emprego, e Deus disser: basta, não me fale mais nisso. Você ia vir para o culto? Você ia continuar servindo a Deus? Como que você encara os castigos de Deus? Moisés tinha consciência que o Senhor estava castigando ele, açoitando ele, como consequência de um pecado dele. E Moisés ora para que Deus mude isso. E Deus diz: acabou, Moisés, não me fale mais nesse assunto. E Deus se indignou com isso. Ele está orando e clamando a Deus. Que mal há nisso, só vê a terra. Um homem desse que largou tudo, né? E agora enfrentou Faraó. E esse povo era difícil. Por que Deus não dá mais uma chance a ele, para ele ver a terra e tal? Aqui não se trata de salvação nem nada, tá? Aqui é o Deus dizendo: ó, você não entra mais lá, você não me santificou, você não entra lá. Não se trata do relacionamento dele com Deus, o relacionamento eterno. Não se trata disso, se trata de um açoite de Deus. Moisés vai ter que conviver com isso. E aqui nós temos muito a aprender com Moisés, porque geralmente quando Deus não faz o que nós queremos, ou quando nós estamos sofrendo as consequências dos nossos próprios pecados, e a gente se irrita porque Deus não muda a situação logo, a gente começa a ser mais rebelde contra Deus, a viver uma vida de desprezar Deus, o seu povo, a sua igreja. E o encantador nisso, e aí entra essa paixão do que eu falei no início, é que Moisés ele não faz isso. Moisés, ao ouvir uma resposta dura como essa, a sua oração, Moisés ele não age com rebeldia novamente. E aqui é o grande problema da cristandade. Você peca, pecou, é um rebelde contra o Senhor, está sofrendo a consequência agora. Em vez de se arrepender, continua com mais rebeldia. E revoltado, porque Deus não muda logo a sua situação. Situação que, na maioria dos casos, você mesmo causou. Que é o caso de Moisés aqui. Então, Moisés, meus amados irmãos, como é que ele responde a isso? Veja comigo Números 27, volta lá, bem rapidinho. Números 27. Verso 15. Aqui o episódio, eu já li do 12 ao 14, quando Deus diz que ele manda ele subir no monte para ele ver a terra, porque ele não vai entrar. Olha só a resposta de Moisés. Então Deus: ó Moisés, vamos lá, você vai subir, você vai olhar a terra, porque lembra, você não vai entrar, você vai só ver. Vou cumprir minha promessa de que você vai ver, mas você não vai entrar. Quando termina Deus de falar isso, olha só o que Moisés diz. Em verso 15 do capítulo 27 de Números: então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor.
para que a congregação do Senhor seja como ovelha, não seja como ovelha que não tem pastor. Deus diz para Moisés: você e Arão não vão entrar lá, vocês vão separar outra pessoa para fazer isso. E aí, no caso, a pessoa seria Josué. E aí, como é que Moisés faz? Moisés fica com birra: se não for eu, não é ninguém. Se não for eu que for levar esse povo aí, eu também não vou ajudar, não. Não quero saber. Não é assim, né, que a gente faz às vezes? Não, se eu não estiver no meio aí, eu vou torcer para dar errado. Eu vou torcer que para Josué dar tudo errado, para o povo se acabar no deserto. Olha só o coração desse homem. Após ouvir Deus dizendo: bora lá, Moisés, vamos olhar lá a terra, porque você tendo visto, você será recolhido também ao seu povo, assim como foi com Arão, que já estava morto. Porquanto lá no deserto de Zin, contendo da congregação, você foi rebelde contra o mandato do Senhor. E aí Moisés diz o quê? Senhor, o Senhor que é o autor e consumador da vida. Ele adora a Deus. Após ouvir a sentença do seu castigo. Incrível, né? Que lição para nós. Senhor, separa um homem para cuidar do teu povo, para que eles não fiquem como ovelha que não tem pastor. Ele não responde ao castigo de Deus por causa da sua rebeldia com mais rebeldia. Não. Ele age com piedade. Ele aceita, trinca os dentes e vai aguentar agora a consequência do seu pecado na presença do Senhor. Aleluia. O cristão de hoje, na consequência do seu pecado, ele vai para longe do Senhor. Não, nós vamos chorar no colo do Senhor, do nosso bom Pai. Quando os nossos pais nos açoitavam, nos castigavam, não era para a gente fugir, não, é para se agarrar neles, se sentir seguro naquele que nos açoita com amor, naquele que cuida de nós. Se ele nos açoita, é porque nós somos filhos. Em Hebreus ele vai dizer: qual o pai que não corrige o filho que ama? O Senhor nos açoita porque Ele nos ama. O que Deus faz com Moisés aqui não é maldade, não é crueldade, de forma alguma. É o amor do Senhor a ele. E Moisés, meus amados irmãos, vai fazer exatamente o que Deus diz, lá em Deuteronômio 31. Olha só que coisa linda. A partir do verso 1, ele vai começar a sua fala, tá certo? E aí, ele está animando o povo, porque o Senhor vai fazer eles passar, vai fazê-los entrar, tá? Ele está se despedindo aqui, são as suas últimas considerações para o povo. E aí, então, no verso 7, chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Ele obedece ao Senhor, ele não age com rebeldia, ele agora fala com o povo, fala com Josué. Ele é alguém que está animado para o que Deus vai continuar fazendo, mesmo ele não fazendo mais parte. Ele aceita a vontade de Deus, aceita os açoites de Deus e age como alguém que ama o Senhor. Incrível. Que grande lição para nós, meus irmãos. Às vezes, vocês sabiam que a maioria das igrejas, elas não tem um colegiado de pastores? Isso está surgindo mais agora, mas no passado, principalmente no meio batista, você só tinha um pastor e alguns diáconos. Nunca se tinha mais de um pastor. E um dos motivos disso
era o medo, ou o ciúme, ou a inveja que acontece entre os pastores. Triste, né? Sabe por quê? Porque o pastor comete o terrível erro de achar que a igreja é um projeto dele. Então, se não der certo comigo, não dá certo com mais ninguém, é o meu projeto. Às vezes até parece espiritual, é o meu projeto que eu estou trabalhando para apresentar a Deus. Não, quem vai apresentar a igreja a Deus é Cristo, santa, imaculada, sem ruga. A igreja é dele. Então, os pastores evitavam ter outros pastores com medo disso, porque era deles. E aí, quando tinham problemas com a igreja e tudo, e ficava torcendo para dar tudo errado agora. Moisés não age assim. Deus diz: Moisés, é o seguinte, o meu projeto vai continuar sem você agora. Prepara uma pessoa para assumir o teu lugar, porque você foi rebelde contra mim. E Moisés faz o quê? Tudo bem, Senhor, vou preparar. E aqui ele chama toda a congregação, admoesta a congregação, chama Josué diante da congregação e passa o bastão. Ele não é alguém que vai tentar fazer com que dê errado para Josué. Não, é alguém que está torcendo, que está clamando a Deus por isso. Lembra que quando Deus chama ele, Senhor, separa um homem para cuidar do teu povo. Eu estou indo. Olha o coração desse homem. Que grande lição, irmãos. Nós temos que olhar para a obra de Deus assim. É a obra de Deus, não é a minha obra. Não é o meu projeto. É o projeto de Deus. A igreja, ela vai continuar, vai passar séculos e séculos. Comigo ou sem a minha pessoa. Por quê? Porque não é um projeto meu. A igreja não surgiu quando eu surgi. E a igreja não vai se acabar quando eu morrer. Não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Dele, é o projeto dele. Louvado seja Deus que Ele me chamou para fazer parte desse projeto. Sou um privilegiado. E se um dia eu cometer um erro e disser, acabou, Clasiano. Acabou. Tudo bem, Senhor. Vou continuar te servindo até onde o Senhor permitir. Porque é o projeto dele, não o meu. E finalmente, meus amados irmãos, como é que esse homem morre? Deuteronômio capítulo 34. Uma das mortes mais incríveis registradas nas Sagradas Escrituras. Talvez aqui fique pareando com a de Estevão, mas eu diria que a mais incrível seria essa. Então, subiu Moisés, verso 1. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra, sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Incrível, né? Eu fico imaginando Deus mostrando, né, para ele, conversando com ele ali. Só Moisés, está vendo ali, ó? Ali, até aquele limite, é a terra que eu vou dar para eles. Que momento incrível, né? Ele é levado pelo Senhor para viver esse momento. Aí o verso 5 diz, assim morreu ali Moisés, servo
do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Às vezes, alguns cristãos, eles têm mágoas de sofrimentos que eles passaram na igreja, às vezes alguma injustiça, e eles guardam aquilo por anos. E chega o momento da morte deles, eles ainda estão com aquilo no coração. E eles esquecem que em intimidade é contra o próprio Senhor. E às vezes você vai ver cristãos genuínos chegando no momento da sua morte, angustiados, parece que falta alguma coisa. E sabe o que falta? Comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor. E o que impede essa comunhão, essa raiz de amargura, que está lá dentro por anos, que impede ter essa comunhão gostosa com o Senhor? Vocês acham que Moisés está vivendo esse momento aqui amargurado? Isso ainda mexe com Moisés, quando ele escuta: você não vai lá, Moisés. Olha aí, Moisés, ó, lindo demais, olha aqui, esse deserto, aqui também, Moisés, eu vou dar, foi essa terra que eu prometi. Olha, Moisés, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Não, Senhor, não fala esse negócio de não irá. Isso dói ainda, quando o Senhor lembra, isso aí ainda machuca. Não é assim? Às vezes a gente tem uma mágoa do passado, e quando a pessoa fala, ainda dói em mim isso aí. Era ele e o seu relacionamento com Deus, ele aceitou a vontade de Deus, entendeu que Deus é soberano, que ele merece, ou melhor, Deus o castiga menos do que ele merece. E aqui então ele não tem mais essa mágoa, esse rancor, ele está livre para encontrar o Senhor. E o texto sagrado diz no verso 6, este o sepultou num vale. Quem é este? Deus. Este o sepultou num vale. O texto diz mais, verso 7, tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Então Moisés não chega lá debilitado, doente, e morre de uma doença, não. Moisés vai morrer no momento em que Deus decide que ele morra. Ele está super bem, já é um idoso, claro, e aí eu fico imaginando, Deus deitando ele. Se deita, Moisés. Que morte incrível, não é não? Deus deitando ele. Pronto, agora eu vou tirar o fôlego de vida, Moisés. E aí Deus tira. E o que é incrível nessa morte, a morte na presença de Deus, do autor e conservador da vida, é que para Moisés vai ser um piscar de olhos, porque o Deus que está sepultando ele, que está, deita Moisés, fecha os olhos. Quando Moisés abrir em segundos, o mesmo Deus estará lá. Não é incrível isso, pastor Vladimir? Você no dia da sua morte, você sentia assim, ó, Deus segurando na sua mão, aí você se deita, fecha os olhos, aí você abre de novo e não está mais aqui. Só que Deus continua segurando a sua mão. É o que o salmista vai dizer a Asaf no Salmo 73. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória, aleluia. Essa será a morte de todo crente. Vamos ter momentos difíceis, vamos cair em pecado, seremos castigados, mas o nosso coração não ficará amargurado com o nosso Salvador. E quando a vida aqui findar, Ele estará conosco, segurando a nossa mão, nos acompanhando para partir dessa vida para outra. E como o salmista diz, Ele nos segura pela mão direita,
e diz: confia, fecha os olhos, pode morrer. Porque Jesus disse: quem crê nele, mesmo que morra, viverá. E o próximo momento em que nós abrimos os olhos, será na presença dele. Somente um servo de Deus pode viver uma vida tão incrível assim. E pode morrer uma morte tão incrível assim. E se você está aqui essa noite e não entregou sua vida a Cristo, ainda não se arrependeu dos seus pecados, eu sei como você olha para a morte. Ela te aterroriza. Ela te amedronta. Mas ela está chegando. Ela vai chegar para todos. A única diferença é quem vai estar segurando na sua mão quando você fechar os olhos e quando você abrir na eternidade. E se você se arrepender hoje, confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será Deus que estará segurando na sua mão e te recebendo na glória. Mas você precisa se arrepender e confessá-lo. Senão, quando você acordar na eternidade, será um dia terrível. Algo terrível para sempre. Porque você vai ser banido da presença de Deus. Expulso para um lugar chamado inferno. Onde você vai ranger os dentes e chorar e gritar para sempre. Deus graciosamente te trouxe aqui hoje para você ouvir essa história. Que termina com a morte. Que enche o teu coração de medo. Mas tu pode encontrar hoje o amor de Jesus Cristo que lança fora todo o medo. E ter a paz que somente Deus pode dar. Vamos orar. Deus, muito obrigado por termos essa viva e rica esperança de saber que o Senhor nunca vai nos abandonar. Mesmo quando fraquejarmos, mesmo quando formos castigados. Obrigado pelo Senhor ter registrado essa história e nos fazer conhecer como o Senhor age na vida dos teus servos. Obrigado por nos fazer olhar em como a nossa vida vai terminar. Será na tua presença, para a tua presença. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus que veio e derramou o seu sangue e tornou tudo isso possível. Te louvamos, no nome dele, amém.